alimentação pet é um tema importante para todos aqueles que possuem animais de estimação, como cães, gatos, pássaros, entre outros. A nutrição adequada é fundamental para a saúde e bem-estar dos bichinhos, contribuindo para o desenvolvimento correto de seus corpos, prevenção de doenças e prolongamento da vida. A alimentação pet pode ser fornecida de diversas formas, mas é preciso cuidado e atenção quando o assunto é o que podemos oferecer aos nossos animaizinhos. Para saber mais sobre o assunto e tirar suas dúvidas sobre o tema, fique ligadinho com a gente, aqui no Bendita Hora. Olha, é um assunto muito importante, eu acho um assunto muito gostoso também da gente falar. Estou recebendo aqui a doutora Carla Maion, é veterinária. Seja bem-vinda, doutora Carla. Obrigada, padre. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho fantástico ser veterinário e trabalhar porque eu acho que é uma das profissões que mais realiza a pessoa. Eu acho que deve ser. Sem dúvida. Porque é muito, muito gostoso mesmo, muito gostoso. Mas a doutora Carla, ela é palestrante, veterinária especializada em nutrição. Isso que é importante, né? Nutrição. Longevidade, prevenção pet. Longevidade dos cachorrinhos, dos gatos. Cachorro geralmente tem essa coisa. Quanto tempo vive o cachorro, geralmente? Olha, nós já dobramos a média de idade dos pets. Então houve uma evolução. Houve uma evolução. Hoje eles vivem o dobro. Você tá brincando? Em alguns casos até um pouquinho mais. Eu tive a paciente mais velhinha até hoje, de 23 anos. 23 anos? E isso tudo graças à tecnologia, alimentação, nutrição, tudo isso? Sem dúvida. Existem várias maneiras de oferecer mais longevidade para os nossos pets, né? Uma delas é alimentar, mas acesso a médicos, a exames de controle, então diagnosticar mais cedo a doença, né, os problemas de saúde, assim como com a gente, né? Com a gente, é a mesma coisa. Agora, doutora, me fala uma coisa, eu vou já entrar numa pergunta que é minha dúvida e tal, e eu acho que muita gente. A gente hoje costuma muito ter, a gente sempre alimentou os animais com ração, aquela coisa toda, a ração é balanceada, ela tem os nutrientes certos, mas hoje existe também uma corrente que fala muito da alimentação, da comida preparada, obviamente, para o... Dá pra gente dizer um é melhor que o outro ou não? Tudo depende. Padre, essa pergunta é a pergunta de milhões. Isso é verdade. É a pergunta que mais aparece para mim também. Hoje existem várias formas de alimentar corretamente o nosso pet, alimentando com ração, de bom valor biológico, boa qualidade, aquela marca que você confia, que seu veterinário indica. Isso. E também tem a vertente que é a alimentação natural, ou dieta caseira, ou dieta não convencional. Os três nomes é a mesma coisa. É a comida que você faz lá, Isso. Mas exigem algumas regras, né? Alimentar o nosso pet com a comidinha feita em casa, como a gente está vendo no vídeo, é muito importante que a gente faça nas proporções corretas, com os nutrientes que eles precisam. E que entenda um pouco, eu acho que tem que entender um pouco dessa questão de nutrição também. É um assunto muito sério e uma erradinha pode levar a um problemão lá na frente. Então, para isso existem profissionais que formulam, balanceam e entendem o que cada fase, cada espécie precisa. Cada idade também? Cada idade, cada fase de vida, se é castrado ou não castrado. Se é filhote ou não é filhote. Exatamente. Por isso que a gente tem hoje no mercado uma série de opções de alimentos. Porque a gente já sabe que em variáveis situações as necessidades são diferentes. É verdade. Então, quando a gente vai fazer isso em casa, a gente tem que ter essa consciência de alguém para ajudar a gente. E tem que ter uma consciência também que dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, porque a comida não é... Ela tem que ser feita separada da comida dos tutores e de outra forma, sem os temperos, aquela coisa, né? Eu peço para pesá-los cozidos em balancinha de comida ali, de receita que as donas de casa conhecem bem, então precisa ter um cuidado maior ou pedir para alguém fazer por você. Existem empresas hoje que fazem, né? É verdade, é verdade. Mas tem alguns cuidados. É um alimento que estraga com facilidade, né? Então não pode deixar exposto ali como muitas vezes a ração fica. Então, a ração tem uma praticidade muito grande, mas ela também, ela é balanceada, né? Ela é balanceada. Né? Ela é completa, ela tem todos os nutrientes que o animal precisa, tanto o cão quanto o gato. Então, o tutor não precisa se preocupar em suplementar alguma coisa. Isso. Agora, me fala uma coisa, essa coisa dessa onda,
posso falar onda, mas dessa vertente que tem das pessoas ali. É por quê? É por causa do sabor? É por causa... Ou porque a ração também deve ter um sabor palatável, não tem? E olha, eu digo que os cães e os gatos comem não é pelo sabor. Não é pelo sabor? Não é pelo sabor. Isso é bom saber, hein? Não é como o humano. Não é. O humano é motivado pelo sabor. Nós somos motivados pelo visual e pelo sabor. Os cães e gatos comem pelo olfato, pelo cheiro do alimento. Olha aí, gente, isso é uma informação muito importante. Pelo olfato. Pelo olfato. Então, são alimentos... Então, ele está sentindo de cheiro ali. Muito aromático, um alimento novo, né? Quando abre a embalagem ou quando está fazendo ali. Quantas pessoas, sabe? Tá ali cozinhando, o animal tá ali embaixo, né? Ou tá ali pedindo algum pedacinho. Então, eles são movidos pelo olfato. O olfato deles é muito melhor que o nosso. O sabor não é o principal sensor. Para ele, tanto é que é verdade que o meu cachorro, o Bento, ele engole. Eu falei, Bento, mastiga. Se o gosto fosse importante, ele mastigaria. Ficaria. Ele não engole as coisas, engole. E também eles comem pela textura. Então entra aí. Se gosta do crocante, se gosta do molhado. Se gosta do caldinho. Depende do cachorro, do gato. Um gosta de mais sequinho, outro ele que vai saber. Tem animais que não se adaptam tanto à ração. E aí a alimentação natural ou caseira traz uma textura diferente. Quem tem gato em casa sabe que os gatos, eles são muito também sensoriais. Eles gostam de passar a patinha no alimento, aí eles provam. Eles não vão direto no potinho. Quando é uma coisa nova, diferente, eles testam a textura. Você falou uma coisa, tem uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, mas é pelo cheiro mesmo. O Bento, quando eu dou uma coisa nova, ou ração, ele quer esfregar primeiro para sentir. Ó, a Meg está perguntando aqui, ó. Pode dar ração de filhote para cachorros adultos? Pergunto porque minha cachorra adora a ração de filhote, mas ela já é adulta. Aí, doutor. Bom, Meg, é o seguinte, cada fase tem as suas exigências nutricionais. É por isso que existem rações para cada fase. Então, por que ela gosta muito da de filhote? Porque é uma ração mais gordurosa, tudo que tem gordura é mais gostoso. Opa! E mais proteica, porque os filhotes precisam, né, de tijolinhos ali de proteína para crescer. Então ela fica mais gostosa. Fica mais gostosa. E aí ela vai querer... Lógico, né? Mas eu digo assim, que não é um grande erro você oferecer alguns croquetes ali da ração de filhote até ela se adaptar à fase adulta novamente. Mas o contrário é muito perigoso. Então, o filhote que come a ração só de adulto é muito perigoso. Então, é muito importante respeitar cada fase, né? E também fazer essa transição de uma fase de filhote para de adulto aos poucos, para que ela aprenda a migrar para a ração da fase dela e depois fique só nessa fase. Ela tem uma coisa que tem humano que chama paladar infantil, né? Paladar infantil. Tem muita gente que tem paladar infantil. Gosta muito de docinho, gosta muito de... Né? Não come uma coisa que é mais amarga, né? Verdade. Gosta de iogurte de criança, é verdade, né? E tal, né? É isso mesmo. Doutora, eu vou falar com a Márcia primeiro, mas é o seguinte. Eu vou perguntar para... eu acho que é uma dúvida de muita gente... É a questão o que os animais podem comer e que não podem de maneira alguma. Que isso também é uma grande preocupação. Não pode. A gente pode fazer mais ou menos uma coisa dessa. Papel e caneta na mão que a gente vai falar. Isso é importante. Atenção, uma lista do que o cachorrinho pode e do que o cachorrinho não pode. Ou o gato também. Não sei se gato é mais sensível. Tem também. Tem também. Então, vamos lá, atenção. Dá gancho para isso. Dá gancho, ótimo. Então vamos primeiro ver. A gente vai acompanhar um VT agora que fala um pouco dos grupos alimentares importantes para os pets. Depois eu vou perguntar o que o cachorro não pode comer, o que o gato não pode comer. Você fica anotando aí direitinho, que é importante. Vamos lá. Nos dias de hoje, muitos tutores definem uma alimentação natural aos seus animais, preparando a comida em casa. Mas você sabia que para isso é preciso ver se certos grupos alimentares estão na comida? Vamos ver quais são os 4 principais. Primeiro, os carboidratos. Eles contêm glicose, que dá energia ao organismo. Esse grupo é muito encontrado na batata doce, lentilha e batata baroa. Em segundo, temos as fibras, que vão cuidar do sistema imunológico e da digestão. Para isso, podemos dar cenoura, chuchu e vagem aos pets. O terceiro grupo é o das proteínas, que ajuda a fortalecer os ossos e músculos.
As proteínas são encontradas na carne, por isso cozinhar alguns pedacinhos de carne ou frango serão uma alegria para o seu bichinho. Por último, os lipídios. Eles funcionam como isolante térmico e, para conseguir lipídios, os animais podem comer alimentos com gorduras boas, como óleo vegetal e de coco e azeite de oliva. Comer bem é importante, independente se é um humano ou um animalzinho. Olha que interessante, a doutora já havia introduzido esse assunto para a gente, mas eu quero, doutora, é importante, ali é o que o animalzinho pode comer, mas é muito perigoso, porque pode haver intoxicação também alimentar para o animal, né? Pode. Existem alimentos perigosos. Perigosos, atenção, gente. Dos nossos cães e Vamos gatos começar. estão dentro da nossa casa. Olha aí. Então, atenção. Vamos começar pelos cachorros. Pelos cães, vamos lá. Então, daí de casa, eu sei que todo mundo gosta, os lares brasileiros adoram temperar o alimento com alho e cebola. Então, alho e cebola são temperos, são alimentos que são proibidos para cães e para gatos. Não pode? Não pode, eles são tóxicos. Olha! Eles podem causar alterações no sangue muito graves e alterações que levam aí à anemia, à ruptura, né, da célula vermelha do sangue. Olha. Então, mesmo que você tempere uma comidinha para ele com cebola? negativo. Cancelados, não pode, tá? Seguimos também das uvas. Uva não pode. Com semente, sem semente. Aquela uva passa do Uva passa panetone, também? não pode. Não pode? Não. Olha. Não pode, pessoal. E é muito comum. Não, eu já dei. Eu já dei. E acontece de, às vezes, Eu já alguém dei. em casa dá ali sem achar que faz mal. Eu dava, às vezes, pro Bento, eu vi que um dia ele passou mal com a uva sem semente. Pode. É tá? verdade. Então, isso é lógico, são doses ligadas ao peso do animal, então às vezes uma uva para um animal grande não vai ter grandes problemas, mas é importante salientar que não pode dar, não tem necessidade também, Não né? tem, Chocolate. Chocolate não. Olha Aí, estamos na semana... Páscoa, olha. Páscoa. Índice altíssimo de intoxicação nas clínicas, Chocolate. porque eventualmente alguém dá um doce ou um pedacinho, ou ele cai, come. ou o pet sobe na mesa E come. e pega. Então, tomar bastante cuidado com o chocolate. Chocolate marrom, tá? Ele tem um composto que é do cacau, que é tóxico para os cães e para os gatos. Não significa que chocolate branco você vai dar pro cachorro também. Chocolate branco não intoxica, mas engorda, né? Engorda. Diz que nem é chocolate também. E pode também trazer alguns riscos aí, porque tem muita gordura, né? Então tem altos índices de gordura na composição, pode fazer mal. Lembrando também que existem outros alimentos que são tóxicos, então, recapitulando, uva, chocolate, alho e cebola, carambola e abacate. Carambola. Abacate! Abacate, carambola, são frutas que às vezes não estão, né, toda semana em casa. Carambola eu tenho medo, nem para humano é bom carambola. Mas o abacate, quem mora em sítio, chácara, tem cachorro que mora no sítio, sempre tem um abacateiro. Abacate, E eles adoram. Quais são os problemas? Alterações digestivas, então vômitos, diarreia, né, complicações ali digestivas principalmente, tá? E o gato? Os gatos também, os mesmos alimentos. Os mesmos alimentos. Porém, os gatos não são tão curiosos quanto os cães. Né? Verdade. Os gatos se intoxicam mais por plantas. É? Eles gostam de beliscar a planta, sentir a textura da planta. Aí ele vai lá com um boquinho. Mordisca a folha, mordisca o caule. É perigoso, tá? planta tóxica. Existem várias plantas que são tóxicas, a gente pode até falar algumas. Sei. Orquídeas, Orquídea. azaleias, lírios. Azaleia. Lírio é tóxico, é verdade. São super tóxicos e perigosos. Aquela... Orquídeas, assim, os gatos adoram. Aquela, como que chama? Comigo Ninguém Pode? Também é tóxico. Comigo Ninguém Pode. Samambaia. Samambaia também? Por causa daqueles Bico de rizomas. papagaio. Bico de papagaio. E pipoca. Pipoca o Bento come, que é uma beleza. Pipoca pode. Pipoca pode. Nossa, eu faço pipoca, mas eu faço uma pipoca separada pro Bento, que é sem sal. Sem sal. Ele não gosta muito não, mas aí eu como a minha pipoca, aí a minha mão tem um pouquinho de sal, eu dou para ele, ele aceita. Pode. Mas se colocar ali, ele não aceita. Agora, isso é interessante de falar porque são coisas que a gente às vezes está comendo e tal, de repente passa para... Esse movimento do prato para a beiradinha da mesa. É importante, é muito importante, é perigoso, né? Agora, fica agora. Porque o cachorro tem esse mecanismo, né, de deixar a gente
mal. Constrangido, né? Porque ele olha e deixa a gente mal mesmo. Eles são adaptados a fazer essa cara de dó, essa cara de, pelo amor de Deus, me dá um pedacinho, eu não vou aguentar ficar sem. E aí a gente às vezes dá essa escapada. E a gente vai ensinando eles a ficarem assim também, né? Eles vão ensinando a gente, também. Viu? O Bento, eu digo, Bento é um cachorro inquieto. Ele, na verdade, agora ele aprendeu a chorar mesmo de dor. Ele não tá sentindo dor. Aí ele, quando eu chego aí, ele tá olhando pra mim, ele sente. No começo eu quase levei no veterinário. Era uma dor do nada, mas é pra eu chegar perto dele. É uma manha. Manha. Doutora, como que a gente percebe se tem algo errado com a alimentação do cachorro? Bom, do cachorro ou do gato? Eu costumo falar, padre, que a alimentação é, assim, a base. A base, né? É verdade. Se você não tem uma boa alimentação, a sua saúde uma hora vai ficar comprometida. Nos nossos pets é a mesma coisa. E os pelos e a pele são espelhos da nossa alimentação. Pra gente também, né? Também, mesma coisa. Cabelo, né? A pele... Quando começa a cair cabelo, a pele fica... Você já fica, preciso comer mais proteína, preciso melhorar a alimentação e tal. Então, para eles também, os pelos e a pele são espelhos. É uma coisa que o tutor pode observar. Muita queda de pelo mais opaco, mais quebradiço, ou lesões de pele. Mas a gente também deve falar que algumas alterações mais graves de deficiência podem acontecer e são silenciosas. Então, animais que não ingerem um alimento completo e balanceado podem ter ossos fracos, né, articulações mais frágeis. E como eu até ouvindo vocês falarem, faz muito sentido essas suplementações, porque ao longo da vida, as articulações, os ossos vão sofrendo mudanças, né? E nos nossos pets também. Aí imagina quem não faz uma boa alimentação, como fica na longevidade. Então, a gente tem uma série de problemas da fase senil que a gente pode antecipar caso a alimentação não esteja correta. Sem falar que existem as deficiências nutricionais e os excessos nutricionais. Tem deficiência e excesso, que faz tanto mal quanto a deficiência. O que é o excesso? Excesso de peso, obesidade. A gente vê muitos cães e gatos hoje acima do peso. Acima do peso. E isso antecipa. É o terror dos veterinários, gente. É o terror dos veterinários. Ela tem um monte de gordinho. Aí você chega e fala, não faça isso. E faça assim, a gente faz até o antes e o depois, para realmente ver a diferença. Mas as doenças que a obesidade traz são muito grandes, são muito ruins, respiratória, articular. Coração, né? Coração em animais jovens, padre. Olhei. Então a gente pode evitar isso. Então nem excessos, nem deficiências. O ideal é o caminho do meio. A gente tá recebendo um monte de perguntas, nem dá para fazer. A Maiara Rosa perguntou, Maiara Rossi perguntou se pode dar bolacha maisena para calopsita. É bem específico. Se ela está perguntando, é porque ela dá. Ela dá, com certeza ela dá. Bom, Maiara, calopsitas têm uma alimentação mais de frutas, sementes. Eu sei que rola uma bolachinha, um carboidrato diferenciado, até porque os psitacídeos, né, os papagaios também gostam muito. Psitacídeo é o que é? É os São esses pássaros que têm o biquinho. Tem um bico assim. Isso, tá. Periquitos, papagaios. Calopsita também. Né? Então eles têm, né, uma alimentação mais de quebrar sementes, né, comer frutas. Alguns legumes também podem ser dados. Mas a bolachinha não é uma coisa que ela encontraria na natureza, né? Então sempre pensar. Tem que ter algo relacionado ao que o animal em vida livre encontraria na natureza, né? Dificilmente ela encontraria um pacotinho de bolacha, né? Então, melhor evitar. Doutora, a última pergunta, tão bom. A questão do exercício físico para os animais. É importante? É importante, é essencial. Então vamos mais ou menos, como é que cada um define o seu exercício ou existe uma regra, por exemplo, caminhada e tal, como que faz? É importante que as pessoas que estão assistindo a gente saibam que os cães e os gatos precisam de atividade física para manter a musculatura, para se manterem ativos, manter o peso e tudo mais. Mas não só a parte física e estrutural, também para a parte psicológica, cognitiva, mental. A atividade hoje trabalha muito a ansiedade do pet. Então, hoje a gente tem cães e gatos cada vez mais dependentes, ansiosos. Então, o exercício faz um escape de energia. Exercício é passeio com ele. É importante, pelo menos uma vez ao dia. Gatos, tenta fazer em casa, enriquecimento ambiental, com prateleiras. O gato não sai muito na rua, né? Não é de passear. Mas se você der atividade para ele, ele vai curtir. Agora, o cachorro é importante sair, a senhora falou, pelo menos uma vez ao dia, então é melhor que fosse 2 vezes, tipo assim. Pelo menos
um horário de manhã bem cedo, sem aquele sol forte. Aquele sol forte que ele também No final da tarde, eu tenho certeza vai melhorar o sono, as artes que eles fazem em casa, né? Verdade. Eles ficam menos ansiosos, ficam mais cansados. E também a questão de obesidade também. Também, trabalha toda a parte aeróbica, né? Assim como com a gente, é importante para manter circulação, respiratório, gasto de energia, né? E ajuda muito nessa parte psicológica e cognitiva. Eu queria agradecer muito, muito. Gente, imagina que eu vou dar aqui os contatos da doutora Carla. Imagina ter uma veterinária como a doutora Carla. Imagina para cuidar da nutrição. Olha que beleza. Siga no Instagram, @vet_nutri. Muito importante. Hoje a questão de nutrição para os animais é muito importante. Você tem que ouvir as dicas que ela dá no Instagram. @vet_nutri. Esse telefone pode dar ou é telefone pessoal? Pode. Esse é o comercial. Esse é o comercial. Olha aqui, ó. Então, você pode entrar em contato, marcar consulta, pedir palestra. Acho importante. Olha, 0 operadora 11 9 58 38 2577. 9 58 38 2577. Operadora 11 aqui em São Paulo. Doutora Carla, muito obrigado. Obrigada. Nossa, foi um prazer. Mas eu acho que tem que voltar aqui, porque chegou muita pergunta, então a gente... Vamos falar sempre. Fazer essas coisas de pergunta, tá bom? Obrigado.